Legislativo em movimento, saúde, educação, finanças, direitos humanos, habitação, Constituição e Justiça. Você sabia que a Câmara conta com 6 comissões permanentes? As comissões permanentes da Câmara Municipal são um dos braços do Legislativo que mais se aproximam do cidadão e da busca pelo bem comum da coletividade. Uma instituição centenária integrada à história de Porto Alegre, com atuação marcante na área social. Estamos falando da Fundação Pão dos Pobres, que, entre outras ações, oferece aos jovens cursos de qualificação profissional. No nosso último edital, nós tínhamos 150 vagas disponíveis e se inscreveram mais de 8.300 jovens. Então, uma demanda reprimida muito elevada, porque a gente sabe que os cursos que nós oferecemos são cursos bons, que colocam no mercado de trabalho. A evolução do mundo contada pela perspectiva da medicina. Você sabia que Porto Alegre tem um museu que contempla justamente essa história? E fica bem aqui, no centro da capital, na Avenida Independência. Todas as nossas visitas são gratuitas, né? Então o público pode vir nos visitar a qualquer momento. Nós estamos abertos de segunda a sextas, das 10 às 18, não fechamos ao meio-dia. Cores e causas. O Maio Amarelo reforça medidas para a redução dos acidentes de trânsito. E o trabalho de uma instituição tem se tornado referência na conscientização dos jovens. Para nós, trânsito, muito além de secretarias, é uma questão de educação e conscientização. É uma mudança realmente de cultura. Tem que ser debatido no nosso dia a dia. Tudo isso a partir de agora aqui no Acontece em Porto Alegre. Portanto, fique com a gente. Olá, está no ar o Acontece em Porto Alegre, a sua revista semanal de informação, variedade, serviço e cultura da TV Câmara. E este é um programa histórico, pois estamos inaugurando aqui o novo cenário da TV Câmara de Porto Alegre. Portanto, siga nos acompanhando a nossa programação nos canais 16 da NET, 11.3 da TV Aberta Digital e também pela nossa página no YouTube. Vamos falar sobre as comissões permanentes. Entre as funções dos colegiados, são 6 comissões. Está a fiscalização das ações do Executivo e a interlocução com as comunidades na busca de alternativas para a resolução das demandas encaminhadas. No quadro Legislativo em Movimento, a gente te convida a acompanhar uma série de reportagens sobre a importância deste trabalho na Câmara da Capital. E hoje vamos falar sobre a Comissão de Defesa do Consumidor, Direitos Humanos e Segurança Urbana, a SEDECOM, e também sobre a Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e do Mercosul, a CEFOR. No Acontece em Porto Alegre, reportagem no ar. As comissões permanentes da Câmara Municipal são um dos braços do Legislativo que mais se aproximam do cidadão e da busca pelo bem comum da coletividade. Seja por meio de entidades, associações e grupos de moradores, as comissões recebem toda semana aqui no Parlamento uma série de pautas de interesse público e que necessitam de uma resposta do Executivo. Composta por 6 vereadores, a Comissão de Defesa do Consumidor, Direitos Humanos e Segurança Urbana trata, entre outros assuntos, sobre o preço e a qualidade dos bens e serviços, proteção e promoção de direitos e ainda avalia e acompanha os serviços de segurança urbana na cidade. Competências para assegurar o que diz a Lei Orgânica e também a nossa Constituição. Em 2023, o presidente da SEDECOM é o vereador Conselheiro Marcelo. O parlamentar afirma que a comissão é plural. Graças a Deus estou tendo uma parceria muito grande dos meus colegas ali, sempre trabalhando no bem comum da população de Porto Alegre. Sempre nos inícios das nossas reuniões de comissões, eu deixo bem claro que nós não estamos ali para trabalhar para nós estamos ali para trabalhar para o povo, que é o maior essência dessa comissão, que na minha presidência vai ser assim, onde a gente tem trazido pautas importantes através de todos os vereadores. Eu já trouxe pautas habitação, sobre o Conselho Tutelar,
Quanto mais nós trazermos a população, as comunidades para usar essa comissão, nós iremos fazer. Pautas relacionadas ao autismo, educação, infraestrutura urbana e direito do consumidor já passaram pela SEDECOM. Outra comissão que tem a função de fiscalizar as finanças e o orçamento do poder público é a CEFOR. A presidente da comissão em 2023 é a vereadora Mari Pimentel. Os grandes temas da cidade passam pela Comissão de Finanças. Um deles são as finanças trimestrais do município, outro é o orçamento do município. É onde a gente vai dizer quanto que vai para a saúde, para a educação, para o saneamento, para todas as questões que envolvem a cidade de Porto Alegre. Mas também temas polêmicos, como a gente está vendo hoje a falta de vagas, a gente já trouxe para a comissão, para a secretaria dizer qual que é o orçamento que ela tem, qual é a previsão de ter a integralidade das 6 mil vagas que ainda faltam hoje para os porto-alegrenses. Então, temas polêmicos transitam na CEFOR. Cabe ainda à comissão acompanhar a execução orçamentária da Câmara. Pautas relativas às metas fiscais da Secretaria da Fazenda, passagem do transporte coletivo e reforma tributária já foram discutidas pela CEFOR. Para cada reunião, as comissões fazem um encaminhamento para tentar resolver a demanda, seja por meio de pedido de informação e até mesmo convocação de secretários e prefeito. E eu acho que o nosso papel é esse, é ir em loco. Não adianta nós ficarmos aqui sentados nos nossos gabinetes e não poder entender. E eu sou um vereador de base, eu fui conselheiro tutelar por 20 anos, então trabalhei, amassei muito barro, conheço a realidade das comunidades, então tenho uma liberdade muito grande de poder saber e entender muitas demandas que chegam nessa comissão. Então esse é o propósito, receber as demandas e fazer reuniões, levar com as comunidades, levar as lideranças, enfim, para as secretarias, lá juntamente com o prefeito, para que a gente possa fazer esse papel que a SEDECOM realmente tem que executar. Então a Comissão de Finanças é composta por 5 membros, nós temos então todo esse rito formal de cobrança e nós temos os encaminhamentos também, que a gente pode encaminhar para a Prefeitura alguma sugestão, alguma alteração. No orçamento do município nós não podemos aprovar e colocar alguma emenda. Então vamos lá, a Prefeitura alocou um valor para a educação, a gente acha que precisa de mais. A própria Comissão de Finanças pode criar uma emenda que vai ser votada e a gente pode aumentar a rubrica da educação, por exemplo. Isso tudo passa pela Comissão de Finanças quando a gente estiver fazendo a lei orçamentária do município. Então é uma das comissões que tem maior protagonismo dos vereadores para conseguir impactar as políticas públicas do município e também fiscalizar a própria atuação da Prefeitura. As comissões se reúnem toda terça-feira no período da manhã e da tarde na sede do Legislativo. Os encontros são públicos e a agenda de pautas pode ser conferida no site da Câmara. Olha, na próxima reportagem, na semana que vem, vamos falar sobre a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, e sobre a Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Juventude, a SESI. Bom, agora uma notícia triste, né? A Câmara divulgou nota de pesar em que se solidariza com familiares e amigos de João Antônio Dib. A nota ainda exalta o seu legado de exemplo na gestão pública, boa política e defesa do povo de Porto Alegre. Dib faleceu nesta quarta-feira aos 93 anos. Ele foi ex-prefeito de Porto Alegre e vereador por 10 vezes. Também foi presidente do Legislativo em 2003. A prefeitura decretou luto oficial de 3 dias. Em uma das últimas entrevistas concedidas à TV Câmara no programa Trajetórias em janeiro de 2020, ele falou sobre a sua postura como parlamentar ao votar projetos em prol da cidade. Acompanhe aí. Na Câmara que eu cheguei, um partido de oposição ao prefeito e outro partido favorável ao prefeito. Mas na hora das coisas que interessavam a Porto Alegre, só tinha um partido, Porto Alegre. E é assim que deveria ser. Eu fui um dos mais duros adversários do PT, mas nunca o projeto do PT deixou de ser aprovado porque eu dissesse que não. Para mim, se o projeto do PT era bom, eu era defensor do projeto. E é assim que o vereador deve ser, assim que o deputado deve ser. É certo? Defendo. Errado? Rejeito. Bom, e esse programa, né, ele pode ser conferido na íntegra no nosso YouTube, youtube.com/TV Câmara Porto Alegre. Muito bem, seguimos por aqui e vamos para o nosso quadro Cidadania em Pauta. Por uma perspectiva solidária, a Fundação Pão dos Pobres investe no desenvolvimento de crianças e adolescentes.
Conheça agora na reportagem da Victoria Urbani e João Terra quais são as práticas socioeducativas adotadas pela instituição. Quem mora em Porto Alegre certamente já ouviu falar sobre o Pão dos Pobres. A fundação foi criada há 128 anos e já faz parte da história da capital gaúcha. Localizada no bairro Cidade Baixa, primeiramente surgiu como uma iniciativa solidária que buscava amparar as viúvas e os filhos de vítimas da Revolução Federalista. Hoje, atende 1.430 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. A estimativa é de que 90 mil jovens já passaram por aqui. Considerando uma família formada por 4 membros, cerca de 360 mil pessoas já foram impactadas de alguma forma pela responsabilidade social da Fundação Pão dos Pobres. Ao todo, são 6 casas de acolhimento institucional, onde pessoas de até 18 anos são recebidas pela Fundação após sofrerem algum tipo de violência em seus lares ou nas suas comunidades. Outro trabalho realizado pelo Pão dos Pobres é o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Gabriela faz parte deste eixo. Estudante da rede pública, frequenta o Pão dos Pobres no turno inverso das aulas. Aqui tem a possibilidade de participar de oficinas pedagógicas e recreativas. Tem teclado, flauta, violão, tinha futsal, mas acabou que o professor saiu, mas agora vai entrar um novo, então vai voltar futsal, tem tênis, muito legal também. E aqui a gente também tem tempo para fazer atividades da escola, quando a gente precisa de ajuda, o Léo, que é o nosso professor que fica com a gente, nos ajuda e tudo mais. Um lugar que eu posso fazer outras coisas, não ficar só mexendo no celular, fazer novas amizades, que graças a Deus todo mundo me recebeu muito bem aqui. A Fundação Pão dos Pobres também oferece cursos profissionalizantes para jovens de 14 a 24 anos. O objetivo é investir na qualificação profissional para que eles possam ingressar no mercado de trabalho. Dentre as diversas opções, os jovens aprendizes podem se capacitar em áreas como vendas e atendimento ao cliente, eletromecânica de elevadores e manutenção de computadores. Anualmente, são abertos 2 editais públicos para preenchimento de vagas. Durante o processo, é feita uma avaliação socioeconômica e entrevistas com assistentes sociais e psicólogas. A procura por esta oportunidade é alta. Para vocês terem uma ideia, no nosso último edital, nós tínhamos 150 vagas disponíveis e se inscreveram mais de 8.300 jovens. Então, uma demanda reprimida muito elevada, porque a gente sabe que os cursos que nós oferecemos são cursos bons, que colocam no mercado de trabalho. Vou pegar o exemplo aqui de gastronomia. Todos os jovens que concluem o curso já estão empregados. Então, é 100% de empregabilidade. E assim nos outros, né, com uma variação um pouco a mais ou a menos. Mas para a gente entender que essa oferta dos cursos profissionalizantes, como a gente chama de socioaprendizagem, é uma forma de promover a dignidade para essas crianças e adolescentes e também para suas famílias. Maria Clara estava em busca do primeiro emprego. Com 16 anos, resolveu se inscrever em um dos editais públicos do Pão dos Pobres. Agora é uma aprendiz do curso de assistente de cabeleireiro. Ano passado eu tentava conseguir bastante emprego, assim, buscar jovem aprendiz, estágio, e eu não estava conseguindo. E aí uma das minhas amigas falou que tinha a Fundação Pão dos Pobres e ela me apresentou um dos sites que estava começando a abrir vaga. E aí eu me inscrevi numa dessas vagas. Não sabia se ia dar certo, porque tem muita gente que tenta se inscrever, né? Que é muita gente que precisa. E aí eu acabei me inscrevendo, consegui a vaga e vim fazer a entrevista. A gente faz a entrevista com o psicólogo, depois com o assistente social, né? E depois a gente passa pela triagem, no caso a gente vai no médico, ver, fazer exames. E a gente começa o curso aqui. O curso que eu faço é assistente de cabeleireiro e é um curso muito bom, porque não só te prepara para ser assistente de cabeleireiro, ele te dá uma autonomia, porque tu pode fazer coisas em casa, como trança, tu pode ser mais independente. A jovem aprendiz é orientada pela voluntária Ana Reis, que participa do curso como mentora de carreira. Além de abordar questões relacionadas ao futuro profissional, Ana busca fortalecer o desenvolvimento pessoal de seus aprendizes. Eu acredito muito que quando a gente se desenvolve como ser humano, a gente floresce na carreira, na família, no trabalho. Bem, a gente fortalece a questão do empreendedorismo, né? Olhando bem a individualidade de cada um. Vendo que cada um a proposta que eles têm de carreira.
Os efeitos deste projeto são múltiplos. Ganha quem aprende, mas quem ensina também é recompensado. Os resultados acontecem em mim, dentro de mim, fora de mim e no olhar deles também, né? O meu olhar de mentoria é um olhar de amor, assim. Eu acredito que mesmo com todas as técnicas que a gente tenha, a gente sempre olha humano para humano. E é essa a proposta assim, que eu trago para o grupo, né? Olhando cada uma individualmente, com a sua história, com seus sonhos, fazendo com que elas se reconheçam, né? Nessa fase, é uma fase também onde a gente está trabalhando a autoestima, sonhos, essa construção. O Pão dos Pobres sobrevive graças ao apoio financeiro de convênios públicos, de contribuições da sociedade civil e da parceria com empresas. Atualmente, são mais de 80 que investem na formação destes jovens, colaborando para uma melhor convivência social. Então, o que a gente percebe? Essa relação com as empresas ela é muito importante, porque no momento que a gente está capacitando esses jovens, na porta de saída, as entregas que se faz para a sociedade, é onde eles vão se colocar nessas empresas. Então, essas empresas, além de fazer o aporte financeiro que elas fazem mensalmente, né, além da parceria que nós temos também com a Prefeitura de Porto Alegre, é uma forma que essas empresas têm de absorver essa mão de obra qualificada. E isso é um ganha-ganho para a sociedade como um todo. Então, quanto mais empresas, né, como o dado que eu informei antes, se nós tivermos 8 mil adolescentes buscando os cursos do Pão e apenas 150 vagas, a gente tem que aumentar essas vagas. E a gente só vai conseguir aumentar se a gente tiver mais apoio. Para estes jovens, a transformação de vida começa assim, tendo uma profissão, um sonho que pode realizar todos os outros. É o início de uma trajetória com mais oportunidades e autonomia. A semente plantada aqui dá frutos pelo resto da vida. Afinal, o conhecimento é a ferramenta permanente mais poderosa que existe. Quem deseja apoiar o Pão dos Pobres encontra mais informações no site da instituição. É isso aí, né? Parabéns ao Pão dos Pobres, né? A transformação social, né? Então, todos esses jovens aí afetados, atingidos positivamente, né, pela qualificação feita pelo Pão dos Pobres, aí vão se colocando no mercado de trabalho, e é isso, né, fazendo que o Pão dos Pobres faz, né? Investe na juventude para que todos eles tenham um futuro melhor. Olha só, nos últimos anos, com a pandemia do coronavírus, nós acompanhamos a importância dos profissionais da saúde para a nossa sociedade. E no quadro agora, Porto Alegre na História, nós vamos conhecer o Museu da Medicina do Rio Grande do Sul, que fica bem aqui na região central da capital e que conta um pouco da evolução do trabalho dos médicos. Confira aí. A história da medicina está ligada aos primórdios da civilização. O primeiro registro sobre a atuação de um médico foi encontrado no Egito Antigo. De lá para cá, a medicina se tornou presente no dia a dia da humanidade e também ajudou a salvar milhões de vidas em meio a epidemias e guerras. Em Porto Alegre tem um espaço que conta muitas partes dessa história e apresenta importantes ações do trabalho dos médicos pelo Rio Grande do Sul. É o Museu de História da Medicina, que fica na Avenida Independência, bem na região central da capital. Nós estamos com a Ângela Pomati, ela é historiadora e museóloga aqui do MUM e vai falar um pouco para nós sobre o trabalho que é desenvolvido aqui pela instituição. Atualmente existem 2 exposições de curta duração, 2 exposições que tratam sobre doenças estigmatizadas. Uma delas é sobre a tuberculose. Olá, Ângela, fala um pouquinho para nós sobre essa exposição, especificamente aqui falando sobre essa doença, a tuberculose. Olá, tudo bem? Bom, a ideia dessa exposição, né, que se chama Assistir, Educar e Vigiar a Tuberculose em Porto Alegre, foi trabalhar um pouco sobre a história dessa doença, né, que, como tu bem comentaste, é uma doença estigmatizante, foi por muito tempo uma doença sem tratamento. Então, aqui a gente faz uma apresentação para a sociedade de toda essa questão da história da doença. Desde o momento que existiram os primeiros casos, as descobertas, as pesquisas que foram sendo feitas, como ela foi pensada ao longo do tempo. Das formas de contágio é através do escarro, né? No final do século XIX, início do XX, existia esse hábito de escarrar na rua, dentro das casas. Para não se escarrar no chão, se criou, então, essa peça, que inclusive é quase uma peça decorativa, porque as casas elas tinham essas em porcelana, pintadas à mão,
que se chamam escarradeiras ou cuspideiras. Então, elas faziam parte do mobiliário da casa, dos espaços públicos, dos hospitais. O tratamento efetivo da tuberculose só acontece, e com a cura, com a descoberta da streptomicina, que é um antibiótico, né, capaz de curar a tuberculose, em 1940. Antes disso, foram feitas várias tentativas de tratamento para prolongar a vida do paciente. Um dos tratamentos efetivos e muito utilizados era o tratamento através do aparelho de pneumotórax, que é um processo cirúrgico onde se inseria a área entre as pleuras do pulmão para que o pulmão não colapsasse, né? Porque ele acabava encolhendo. Então, isso facilitava com que auxiliava o paciente, na verdade, a respirar melhor e fazia com que ele tivesse uma sobrevida, mas não curava a doença. A outra exposição de curta duração aborda a hanseníase. A doença, vulgarmente chamada de lepra, é conhecida há milênios, tendo sido relatada inclusive em passagens bíblicas. Um dos episódios resgatados é o do Hospital Colônia Itapuã. E uma das coisas que a gente abordou muito nessa exposição foi a história do Hospital Colônia Itapuã, que é um hospital para hansenianos, né, que foi construído na década de 30 e 40 e é um hospital de isolamento. Então, hoje a estrutura do hospital existe, né, ainda, mas ele obviamente não é mais utilizado porque hoje o tratamento da hanseníase também se dá de forma ambulatorial. Então, a gente constrói esse processo histórico através do tempo, contando um pouquinho da história da hanseníase. A exposição de longa duração traz diferentes períodos e fatos da história da medicina no Brasil, como a chegada das vacinas e o desenvolvimento das cirurgias. No espaço, os visitantes podem ver um pulmão de aço fabricado em 1928 pela indústria automobilística dos Estados Unidos. O equipamento era utilizado para auxiliar o sistema respiratório de pacientes com poliomielite. O que ele é? Ele é um ventilador de pressão negativa. A partir do momento que a polio ela atingia a parte do externo, né, a musculatura dessa parte do externo, a pessoa não conseguia mais respirar sozinha. Então, ela dava um suporte à vida. Muitos dos pacientes que utilizaram esse objeto, eles ficaram a vida toda dentro desse espaço, né? Então, eles viveram 30, 40 anos dentro de um pulmão de aço. Um exemplar real e completo de um esqueleto humano também está exposto para o público. O Joaquim, né, como a gente chama ele, o nosso esqueleto humano, ele foi doado pela família do Dr. Gabriel Schlatter, que é um médico austríaco que veio para o Brasil no início do século XX, e que ele criou todos os filhos dele aqui. Os filhos e os netos também seguiram a questão da medicina, se formaram na URGS. E é muito interessante de entender, porque quando a gente visualiza ele de pertinho, você pode ver que tem anotações, né, nos ossos, dos nomes dos ossos, informações que indicam que todas essas pessoas da família que se formaram estudaram nele as aulas de anatomia. Fundado em 2007, o museu é mantido pelo Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, o CIMERS. Todas as nossas visitas são gratuitas, né? Então o público pode vir nos visitar a qualquer momento. Nós estamos abertos de segunda a sextas, das 10 às 18, não fechamos ao meio-dia. Como eu disse, é gratuito e a gente recebe escolas também. Então, nós temos um trabalho muito interessante de atendimento a esses professores. Eles podem levar os seus alunos para cá. Nós fazemos uma visita mediada, trabalhando com toda a temática do museu e, posteriormente, ainda a gente faz atividades pedagógicas. Legal, né? Quantas curiosidades aí no Museu da Medicina, vale a pena dar uma chegadinha por lá e visitar e aprender um pouco mais, né, de como é que foi a evolução, né, dos tratamentos ao longo da história. Agora, no quadro Cores e Causas, vamos tratar sobre o Maio Amarelo, que é o mês de conscientização para a redução de acidentes de trânsito. Bom, infelizmente, né, a negligência dos motoristas ainda é uma das principais causas dos acidentes no Brasil, segundo o Ministério dos Transportes. Para reforçar o alerta quanto à necessidade de cuidado, de educação e mudança de comportamento, vamos conhecer o trabalho desenvolvido pela Fundação Tiago Gonzaga. Os repórteres Vanessa Schmidt e Alexandre dos Santos foram até lá e nos contam muito mais ainda sobre as ações desenvolvidas pela instituição. Olá, Vanessa. Olá, Clayton. O Maio Amarelo, muito mais do que uma campanha de conscientização e segurança no trânsito, é uma campanha de preservação de vida. O Brasil é o terceiro país no mundo com o maior número de mortes no trânsito. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 1.300.000 pessoas perdem a vida todos os anos no mundo em acidentes de trânsito. Mas essa consciência ela não deve ser levada apenas no Maio Amarelo. Ela deve ser feita o ano inteiro. E é esse o trabalho que faz a Fundação Tiago Gonzaga. Já estou aqui com a Larissa e com a Beatriz para conversar um pouco sobre esse trabalho social que eles desempenham. Tudo bem, Larissa? Então conta pra gente o que é a Fundação.
Tudo bem. Nós da Fundação Thiago Gonzaga, a gente acha importante essas campanhas pontuais, mas a gente acredita realmente em campanhas permanentes. Por isso, a Fundação tem o programa Vida Urgente, que são diversos projetos e ações da tentativa de humanizar esse nosso trânsito e conscientizar as pessoas dos perigos que envolvem trânsito. Para nós, trânsito, muito além de secretarias, é uma questão de educação e conscientização. É uma mudança realmente de cultura. Tem que ser debatido no nosso dia a dia. E vocês transformaram a dor em um projeto social para evitar que novas dores aconteçam, né? Como é que foi essa transformação de realidade? Sim, com a perda do Tiago, num sinistro de trânsito, em 1995, a Disa Gonzaga criou essa fundação para que mais jovens não perdessem a vida, como seu filho Tiago. E a Disa Gonzaga não está sozinha nessa luta. Hoje em dia temos 20 mil voluntários juntos nessa causa tão importante. Voluntários esse, como a Beatriz, que já está aqui comigo para falar um pouquinho sobre como é esse trabalho, como que é se voluntariar a uma causa tão importante. Beatriz, tudo bem? Tudo certo, exatamente. Nós, os voluntários do Vida Urgente, somos responsáveis por essas ações pontuais e específicas em cada área de atuação do trânsito. Então, nós conseguimos dar atenção especial desde crianças até a jovens entrando na universidade, com projetos que têm o intuito de mostrar a importância da preservação da vida no meio do trânsito, em todas essas áreas do trânsito, né, desde pedestres até motoristas, principalmente com esses jovens que estão acabando de tirar a carteira de motorista, enfim, então a gente atua nessas ações. Você é uma jovem voluntária, começou bem jovem nessa causa, inclusive, Beatriz, e como que é o teu dia a dia aqui na Fundação? Inclusive para chamar mais voluntários para a causa, né? Perfeito, sim. Eu comecei desde jovem com essas ações, eu sempre foi uma coisa que eu me interessei bastante, principalmente na questão do trânsito. A gente vê muitos jovens, enfim, sofrendo com esses sinistros, né? Então, as nossas ações, nossas reuniões, né, sempre são aqui na Fundação, e a partir daqui a gente leva todas as nossas ideias, todos os nossos projetos lá para fora, lá para a rua, para conscientizar a população, conscientizar os porto-alegrenses. Então fica esse convite então para quem quiser participar e ser voluntário do Vida Urgente, entrar em contato com a gente, tanto pelas redes sociais, no @Vida Urgente, ou também nos encontrando, assim, pelos sites e pelas ruas, né? Estamos aí pelas ruas com as borboletas, com as nossas bandeiras, a fim de melhorar a nossa vida e a mobilidade. Muito obrigada, Beatriz. Tá certo, muito obrigada, Vanessa. Então, Larissa também, muito obrigada pelas informações, e fica esse convite para o pessoal conhecer a Fundação e desenvolver esse trabalho junto com vocês tão importante de valorização da vida, né? Sim, muito obrigada, e lembrando que a vida é o nosso bem mais precioso. Então tá certo, esse é o recado dessas mulheres que fazem a diferença, né? Transformaram a realidade para evitar que acidentes, que mortes aconteçam em função do trânsito. Maio Amarelo, mês de prevenção e conscientização a acidentes no trânsito, mas isso é uma pauta que deve ser levada e discutida o ano inteiro. É isso aí, tá certo. Obrigado, Vanessa. É isso aí, discutiu o ano inteiro, né? E muito legal esse trabalho que a Fundação desempenha, né? Transformou uma dor, uma tragédia familiar num projeto social tão significativo, né? E se a gente parar para pensar assim, imagina quantas vidas, né, a Fundação já não salvou, né? Com uma palavra amiga, com uma orientação, com, enfim, né? Trazendo aquela conscientização, especialmente aos jovens, né? Que são mais afetados, né, pela violência do trânsito. Então, parabéns à Fundação Thiago Gonzaga, muitos anos de vida, né, e parabéns, a gente não cansa de dizer, pelo esse trabalho desempenhado aí, pelas vidas que foram salvas ao longo de tantos anos, né, do trabalho que é feito pela instituição. E se você, olha só, também quer fazer parte de tudo isso, como uma doação ou como voluntário do projeto, vamos reforçar aqui os contatos. Ó, confira aí o telefone, é o 5132310893, tá? Vou repetir, 5132310893, e reforçando também as redes sociais, como foi colocado ali na reportagem, né? @Vida Urgente, ou ainda pelo site vidurgente.org.br.
Muito bem, a gente vai chegando ao final aqui do Acontece em Porto Alegre, vamos ficando por aqui. Lembrando a você que este e outros programas da TV Câmara você acompanha nas nossas redes sociais. E mais informações do Legislativo, você já sabe, acesse o site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Para fechar, fique agora com as imagens do Museu da Medicina. E eu me despeço de Estúdio Novo. Tchau, tchau.